quanto mais dúvidas você aprender ou você encontrar as respostas para essas dúvidas que você tem, mas significa que você está avançando. Vamos imaginar uma escada de 20 degraus. Cada um desses degraus é uma pergunta e uma dúvida. Quando você responde a dúvida do primeiro degrau, automaticamente você sobe para o segundo. Quando você responde a dúvida do segundo, automaticamente você sobe para o terceiro. Quando você responde a dúvida do terceiro degrau, você sobe para o quarto degrau. Só que o que acontece quando você dá um passo a mais? Automaticamente você carrega consigo as respostas que tiveram início lá no começo, né? Aquilo que poderia parecer uma grande barreira para você, que era simplesmente dar um passo e subir o primeiro degrau, já não é. E talvez você nem se lembre disso. CS. Tenho muita dificuldade em travar a peça no cavalete. Tem cavalete próprio para isso? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Fiz um vídeo rápido hoje saindo da oficina. Eu quero mostrar aqui detalhadamente o cavalete que eu uso. Ele pode parecer simples, inofensivo, como boa parte das ferramentas que a gente utiliza dentro da nossa oficina, mas de simples ele tem muita coisa, mas de inofensivo nada. Cara, eu acredito que não tenha uma peça que a gente não tenha amarrado nessa bancada. Por incrível que pareça, não quero dizer que ficou 100% preso, mas até tanque de moto a gente consegue ajustar ele aqui, ó. Eu não sou um cara que faz muito tanque de moto ali na nossa oficina, mas vira e mexe aparece um tanque lá e a gente consegue ajustar nessa bancada. Para-choque cromado de todos os carros, seja de Amarok, que é o mais mole que tem, né? Ele é uma chapa meio que faz uma baita de uma caída no meio. Dá para ajustar nessa bancada e travar um para-choque de Amarok aqui. A grande sacada dessa bancada tá na altura, né? Eu tenho 1,76 de altura, então ela foi feita mais ou menos nas minhas medidas, mas meu irmão, que é um pouquinho mais alto, ele também consegue se adaptar bem nessa bancada. Tá na distância ou no tamanho que ela tem aqui e principalmente nesses braços no meio. Então sim, tem uma bancada específica para martelinho de ouro. Eu sei que hoje tem empresas que fazem bancadas ultramodernas, principalmente essas para levar para granizo. Tem bancadas que a galera, como é que fala? Trabalha até em pé. Eu nunca tive oportunidade de trabalhar em bancadas como essa, porque essa daqui me atende muito bem lá dentro da minha oficina, né? Hoje a gente não sai da oficina para fazer delivery, tampouco a gente não sai para viajar para granizo. E essa bancada, quando eu vim para Atibaia, há mais ou menos uns 8 ou 9 anos atrás, ela cabia dentro do meu Santana. Eu tirava esses dois encaixes aqui, né? Tirava esse, dobrava ela, abria a porta ali do passageiro, cara, encaixava ela no banco de trás e ela se encaixava bem ali. Essas duas barras jogava meio que por cima do banco. E aonde a gente ia num delivery, eu sei que não vai caber numa moto se você faz delivery de moto, essa bancada se adaptava muito bem. Essa é uma das maiores sacadas dela, né? Você poder correr esses braços aqui para adaptar ali as peças que você vai encaixar. E eu acredito também que essas travas aqui embaixo, ó, né? A pergunta do Rafael, se eu não me engano. Para amarrar, elas são fundamentais, cara. Você sempre vai passar uma peça por aqui, travando, né? Com as cintas ali, catraca. Cara, se tiver uma corda, a gente já amarrou até com corda mesmo. Pegamos um ganchinho, entortamos um pedacinho de ferro, amarra, quase que fazendo um anzol. No começo, quando não tinha cinta catraca, quando tinha uma só. E ela travava muito bem aqui nessa bancada. Outra coisa muito boa que ela tem é esse espaço aqui, ó. Muitas das vezes, o que vai acontecer? Você colocou uma porta aqui, um paralama. Principalmente em porta, vamos começar com porta. Você encaixou uma porta em cima da bancada
E ela fica, né? Se é fixo isso, se é soldado, se é chumbado, se ele não tem como correr esse braço aqui, ela fica bem no buraco ali que a gente chama de na cara do gol. Por exemplo, a amassada está um pouquinho em cima da maçaneta, com um toquinho de madeira você conseguiria colocar por baixo e ela fica meio que pegando. Ou até mesmo alavancas. Às vezes a alavanca acaba esbarrando aqui, enfim. Então você consegue adaptar muito bem esse braço. Outra coisa muito bacana é a distância dessa peça para essa abertura que a gente tem aqui. Eu sempre consigo entrar com o braço nessa região e muitas das vezes, quando eu estou trabalhando com um toquinho de madeira, por essas partes aqui também, ó. Então eu consigo colocar a alavanca nessa parte, consigo colocar a alavanca nessa parte, quando não se dá para colocar aqui. Porque às vezes você entrou com uma alavanca, vai fazer a força, dependendo da altura da sua bancada, ela bate ali nos ferros de baixo. E você não consegue colocar pressão para que levante ali tirando a tensão do amassado, ou até mesmo no processo de granulação. E acaba atrapalhando bastante. Então, essa bancada é perfeita, cara. Ela vai se adaptar em diversos tipos de situação. E aí você pode se perguntar, né? Pô, Wallace, tá bom, tô vendo a bancada aqui, mas como é que eu vou fazer uma dessa? Só você tirar um print aí. Deixa eu parar aqui, beber uma água. Ou depois você pega uma caneta, você pega um papel, se você não sabe tirar um print e levar para o seu serralheiro. Aqui estão todas as medidas dela. A única medida que não tá é do Metalon. Cara, é um material extremamente barato. Eu acredito que para fazer uma bancada como essa, se você tiver experiência com solda ou até mesmo levando para um serralheiro, você não gaste mais que R$250, velho. Chutando alto mesmo. Porque a pintura você mesmo pode fazer. Dá um fundo ali com prime, depois pinta com uma tinta, um preto. A proteção na parte de cima, você pega a câmera de ar em borracheiro e você consegue colocar aqui uma boa proteção. Ou você pode adaptar conforme você desejar aí também. Esse Metalon, ele tem 20 milímetros ou 2 centímetros. Ele é 2x2. É a mesma espessura. Já aguenta, cara, portas de van. Até porta de van a gente já fez nessa bancada aqui. Se você for um cara um pouco mais alto, ó, do chão até a altura aqui de cima, a minha tem 92 centímetros. Você pode aumentar um pouquinho para não ficar muito arqueado com as costas. Ou se você for um cara um pouquinho mais baixo, você pode abaixar. Mas o que a gente tem na oficina? Eu não só tenho um banco mais alto, um banco médio, mas tem um banco mais baixo. Às vezes só o fato de sentar em outros bancos, você já consegue corrigir o posicionamento. Ou até mesmo se você tiver um banco que tem aquelas molas, né? Você consegue ir ajustando. Da Wonder eu tenho na oficina aquele redondo que gira, né? Se movimentando ali. Você consegue ajustar a altura conforme você deseja. Porque às vezes para pegar as ondulações, você vai ter que abaixar um pouco mais. Às vezes para pegar as granulações, você vai ter que se levantar um pouco mais. Então ao invés de ficar mexendo na bancada, você sentado aqui em um banco consegue fazer essa movimentação. Então tá aí o projeto da bancada para que você faça uma e já teste e coloque em prática todas as estratégias que eu divido aqui no meu canal. E é fundamental, cara. Uma bancada, com certeza, ela vai ser uma das ferramentas mais utilizadas. Depois de um martelo, um aquecedor, uma luminária, pino, bota uma bancada aí. Não é se você vai usar uma bancada, né? É quando você vai utilizar.
Você vai utilizar uma bancada em grandes amassados e você vai utilizar uma bancada para fazer pequenos amassados. Então bora lá, bora para a segunda pergunta. O que fazer quando atrasa o serviço que está fazendo e já chega outro combinado? Dudu Bastiani. Isso pode acontecer. Uma das coisas que vai evitar com que esse processo aconteça, mas a pergunta dele está bem encaixada, é você ter uma agenda. Se você tiver uma agenda, dificilmente os planos irão dar errados, né? Porque você aprende a não só criar uma combinação de trabalhos, dependendo do dia. Amanhã mesmo, a gente tem 3 carros para fazer. Hoje foram feitos 2 carros na nossa oficina. Só que ontem, se eu não me engano, a gente fez 5 carros ontem. Foi um dia meio atípico ontem. Saiu completamente fora do rumo ali. Só que 3 desses 5 carros praticamente foram feitos em 1h30, 2 horas. O Palio vermelho, que ficou para hoje, e hoje a gente praticamente levou quase o dia todo para fazer, era toda a lateral, para-lama, as 2 portas do lado do passageiro, mais a lateral, acho que mais um amassado no capô, se eu não me engano. Só que eu peguei esse carro com 3 dias para fazer. Toda essa lateral, R$ 1.600 foi o valor cobrado. Então, o que eu quero dizer com isso, Dudu? Você vai aprender a visualizar os amassados, né, com o tempo e encaixá-los, né, na sua agenda ali. Você vai olhar um amassado e automaticamente tem que ser treinado isso, deveria ser treinado, é quase como uma obrigação você saber o tempo que leva para fazer um trabalho, incluindo a desmontagem e colocando nesse tempo, cara, uma folga. Se eu sei que eu faço um trabalho em meio período, o que eu peço? O dia todo. Ó, você vai deixar o carro aqui 8h30 da manhã e automaticamente o carro vai ficar pronto 5 horas da tarde. Só que eu sei que muitas das vezes, cara, 11h30, se eu pegar nele ali, já tá pronto o carro. Só que tem que ter um espaço de folga, porque as coisas podem sair do rumo, né? Não é a gente, como martelinho de ouro, um trabalho totalmente artesanal, a gente não é uma máquina de produção. Você você tem que parar para beber água, você para descansar, você para dar uma alongada, você para respirar, você para responder as mensagens, né? É fundamental ter esse tipo de tempo. Esses dias eu estava até conversando com meu irmão, eu não consigo imaginar como é um cara que trabalha numa fábrica hoje, que tem que fazer o que mandaram ele fazer, ele não tem uma folga para parar e, cara, sei lá, trocar uma ideia, rir do dia, ver alguma coisa engraçada ali no celular, né? É fundamental que isso aconteça também. Então sempre peça tempo, porque as coisas podem sair do controle. Só que se essas coisas saírem do controle, não tente entregar o trabalho de qualquer forma. Cara, ligue para o cliente e fale. Pô, tô no meio do trabalho, eu tô quase finalizando, eu precisava de um pouco mais de tempo para fazer a remontagem. Eu não vou conseguir te entregar o carro hoje. Será que eu poderia entregar amanhã, no primeiro horário, às 9 horas da manhã? E aí você passa, depois do horário, trabalhando para cumprir essa meta. Ou será que eu posso entregar o carro amanhã, no horário de almoço? É muito melhor você ligar para o cliente, pedir um pouco mais de tempo para resolver aquilo que você sabe, e esse é o grande porém da situação, que você sabe que dá para resolver e precisa só de, cara, calma e paciência para resolver ali, do que você tentar empurrar aquele tipo de situação pro cara, né? Muitas das vezes pode passar, é o famoso, bom, esse amassado do jeito que já tá, passa. Se você não escutou isso, você vai escutar provavelmente. Muito em granizo a galera fala, né? Ah, do jeito que tá aí já passa esse amassado já. Não precisa ficar pegando pelo em ovo, não. Só que dentro de uma oficina, se você deseja construir um nome, uma marca, uma reputação, jogar o jogo do longo prazo, cada vez mais ter clientes que valorizam os seus trabalhos, cara, isso tem que ser abominado, né? Pô, Wallace, mas isso nunca aconteceu com você, né?
esse amassado do jeito que tá já passa? É claro. Claro que sim, já aconteceu. Só que você não pode ficar nesse processo, cara, 5, 6, 10 anos repetindo isso. Porque isso pode te levar à ruína. Então, se você tá num trabalho, ele atrasou, outros trabalhos que você combinou chegaram ali, cara, mantenha o controle. Não se desespere. Tente, às vezes, deixar aquele amassado que estava complexo um pouquinho de lado e soltar os carros com o amassado mais simples primeiro. Essa é uma baita sacada. Às vezes, até meu irmão agora que está num processo de pegar um pouco mais de agilidade, ele entra no amassado que ele ainda não fez, um amassado mais difícil, e tá lá, mexendo no amassado. Eu vejo que já se passaram umas 3, 4 horas. E eu resolveria aquele amassado com umas 2 horas mais ou menos, e ele já tá ali, quase meio período. Eu falo, Rafa, deixa esse carro de lado, já faz aquele outro ali que tá mais facinho, né? Pega naquele que tá mais facinho, já desenrola ele para nós, já desmonta. Depois você faz esse daqui. Se você quiser fazer aquele ali que tá um pouquinho mais facinho, você já faz, depois faz esse daqui, enfim. Só de, muitas das vezes, ele ir para outro carro, desmontar, às vezes não precisa nem mexer no carro. Ele desmonta, para aquilo que ele estava fazendo, volta para fazer o amassado que ele estava fazendo ali, cara, ele já desenrola, né? Você dá uma acalmada, quando você volta, você vê aquela tipo de situação de outra maneira. Então, cara, tem que saber esse jogo de cintura, mas nunca fique entregando trabalhos que já passam, né? Enfim, bora para a segunda. Quais são os pontos que a gente analisa no amassado? A primeira coisa aqui que chama mais atenção é o fato dele ter pego ou pegado no vinco e tá bem intencionado. Então eu analiso quase como se as duas coisas fossem uma só. Se ele tivesse pegado no vinco e não tivesse tanta tensão, daria trabalho, por quê? Porque pegou no vinco. Só que não tem tanta tensão. Mas mesmo assim, é diferente de fazer o amassado numa região um pouquinho mais plana, mais reta, por exemplo, se ele fosse aqui, nessa parte. Dependendo do nível, às vezes até colar uma ventosa, puxar na cola fria, você já traria ali aquela pressão. Agora, meu filho, eu quero ver a cola fria trazer essa região aqui. Olha como esse vinco, ele é denso. Como ele é um vinco bem acentuado, pegando um pouco para trás aqui, pegando um pouco para frente, você já consegue visualizar. E eu quero ver também a cola quente trazer isso daqui. Então, nesse caso, vinco e tensão formam quase que uma única coisa que a gente precisa analisar, e é a coisa que mais chama atenção nesse primeiro momento. Porque tá tensionado, o que gera a maior complicação no amassado possível. Pô, Wallace, mas será que não é o acesso? Durante muito tempo eu pensei isso, né? Só que se você pega um amassado muito tensionado, aonde tem um acesso privilegiado, cara, a dificuldade vai ser a mesma. Você vai ter dificuldade para trabalhar nele ali. Então, o que sempre vem antes, o que sempre deve ser analisado, eu acho que até em chuva de granizo, né? O que os granizeiros olham? Você vai ver uma chuva de granizo ali, pá, chegou o carro, quanto é que eu vou cobrar? Será que vai ser por seguro? Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que você dá uma olhada é nos amassados. Talvez a quantidade? Não importa muito a quantidade, mas sim o quão tensionado esses amassados estão. Se você olha, parecendo que só no teto, cara, 40, 50 amassados tá esticado, você já fala, meu Deus do céu. Já vai para a coluna, aqueles amassados que você sabe que vai ter que puxar ali, dar um trabalho danado, né? Esse ano mesmo eu fiz uma EcoSport, se eu não me engano. Cara, eu fiquei um dia em cada coluna, a do lado direito e a do lado esquerdo, para fazer um dia inteiro, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, para fazer a coluna, porque praticamente tinha os amassados estavam beirando, tudo tá esticado e tudo lugar fechado. Então a tensão sempre é o ponto. Depois, se ele pegou no vinco ou não, né? Porque quando pega no vinco, vai exigir mais. Você vai ter que ter um controle de sensibilidade. E uma coisa é você fazer um vinco completamente reto.
Outra coisa é você fazer um vinco como ele está aqui, ó. Para mim, esses amassados em tampa traseira, e quanto maior aqui a região de cima, tipo Jetta, Civic, Corolla, dependendo das pressões que tá aqui, né, nessa região, vai dar muito mais trabalho. Às vezes essa parte aqui chega até a dar uma encrostada para dentro. Então são dois, e depois a gente poderia seguir falando vários outros que quase como um dominó. Quem já viu aquelas fileiras de dominó? Você empurra o primeiro dominó e ele vai empurrando os dominós das sequências, né? Então, no primeiro aqui, estaria tensão, logo no segundo, vinco, depois talvez acesso, depois se é repentura ou não, enfim, a gente encadearia outros dominós. Mas com certeza, nesse caso, cara, vinco e aonde ele pegou e a tensão são os principais pontos que a gente analisaria. Se você pegar esses três para dar um orçamento, deixa eu pensar. Vinco, tensão e aonde ele pegou. Cara, se você usar como princípio e base esses três pontos, vinco, tensão, onde é que o amassado pegou, né? Já tá muito bom. Levando em consideração esses três pontos, você já vai conseguir ter um excelente parâmetro para precificar os seus trabalhos, para passar o valor certo ali para os clientes.